Amém, amém, amém. Estão me ouvindo? Então, queria dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês, uma alegria receber todos vocês. Essa é a casa do nosso Pai, a nossa casa, é a casa onde a gente pode se alegrar, a gente pode se expressar, é a casa dos amigos, da família. Então, todos vocês, sem exceção, todos vocês, sejam muito, muito bem-vindos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus fale ao coração de vocês. Eu queria deixar uma história, um texto da palavra de Deus para cada um de vocês, para que vocês levem isso para a vida, para que vocês levem isso para a história de vocês, para que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. O salmista dizia assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não errar, para não pecar contra ti, para acertar na vida. Então, se você quer acertar na vida, guarde hoje essa palavra no seu coração. Se você quer encontrar alegria, felicidade, se você quer ter vitória, guarde essa palavra hoje no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, fala conosco por intermédio da tua palavra. Fala nesse momento, ó Deus, com a tua voz, a tua doce voz e poderosa voz. Fala conosco, Senhor. Fala em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, e eu quero ler a partir do versículo 35. Uma história que talvez você já tenha escutado bastante, ouvido pregações acerca disso, mas eu queria rapidamente trazer alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, que falaram ao meu coração, quero dividir isso com vocês. Diz assim a palavra de Deus, que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus está ali pregando o Evangelho, está falando acerca das coisas do reino de Deus, por meio de parábolas, e aí quando já era um pouco tarde, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, na parte traseira do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória! Que história linda, né? Que história linda. Sabe que uma das coisas que mais tenho escutado nesse final de ano é a seguinte expressão, não sei se você já escutou, escutei de várias pessoas, gente aqui da igreja, amigos de outros lugares, me dizendo assim: falta muito para acabar 2022? Eita, 2022 que não acaba. Falta muito para virar o ano para a gente casar. Né? Falta muito. Tamanha a angústia em que as pessoas estão enfrentando, chegando no final desse ano. Eu não sei como tem sido a sua história, como tem sido as suas experiências, muita luta, muita prova. Na verdade, nós estamos assim desde o início da pandemia, desde 2020. Né? Muita coisa se passou. Quantas pessoas nós perdemos pelo caminho? Provas, lutas financeiras. Por conta aí da política, brigas, desavenças, amigos que se foram, gente que machucou a gente,
E gente que foi machucada pela gente também, vamos ser sinceros. Né? Muita luta, muita prova. Por isso que as pessoas estão chegando no final de 2022 com essa questão, falta muito. Eu estava com um pastor, e o pastor fez essa mesma pergunta. Ele falou, esse 2022 que não acaba, rapaz. Eu não vejo a hora de virar. Porque parece que quando vira o ano, a gente recobra, a gente é tomado por um novo ânimo, né? Por novas esperanças, novas expectativas. Nós somos assim. Muito embora isso não mude muita coisa, porque os dias são os dias, eles vão se passando. Mas no nosso ânimo, sim, há uma renovação, há uma esperança. Nós fazemos propósitos, nós fazemos votos na virada do ano. Nós nos enchemos novamente de fé, de boas expectativas, para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Falta muito para acabar 2022. Isso porque os ventos têm sido fortes demais. A gente percebe que nesse período que temos passado aí de 3 longos anos, os ventos têm soprado com força, soprado com violência, de maneira que tudo que nós gostaríamos é que não ventasse na nossa vida, é que não existisse vento algum, é que a gente não sofresse com os ventos. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não existe vida sem vento. Não existe vida sem vento e vento forte, não existe. É interessante que um grupo de cientistas americanos, eles fizeram o seguinte, eles tiveram uma ideia, eles falaram, vamos plantar árvores no deserto. Vamos plantar árvores lá no deserto dos Estados Unidos, mas vamos construir essas árvores, vamos construir uma grande bolha de plástico, para que essas árvores, elas possam se reproduzir ali, para que elas sejam cultivadas ali, para que elas cresçam ali nessa bolha. E ali eles pensaram em todo o clima apropriado para que aquelas árvores pudessem ali crescer. Só que quando as árvores começaram a crescer, as árvores caíam, as árvores tombavam. E aí eles chegaram à seguinte conclusão, que árvores sem ventos, elas não criam raízes. Porque são os ventos sobre as árvores que faz com que elas criem raízes. Conforme começa a ventar, as raízes vão se aprofundando no solo para que a árvore não caia. E árvore sem vento não cresce. Árvore sem vento tomba. Dá para entender isso? Não tem vida sem vento. Se não ventar, a gente não cresce. Se não ventar, a gente não aprende. E olhando para esse texto aqui, eu queria tirar desse texto 2 lições, rápidas lições. 2 lições e 2 reações que os discípulos tiveram aqui. E a primeira lição é justamente essa, que árvore sem vento não cresce, que vida sem vento não prospera. A gente não amadurece. Porque o texto começa dizendo que foi Jesus que chegou para os discípulos, no versículo 35, e eu queria que a gente fosse acompanhando isso, para que a gente percebesse isso, sendo já tarde, Jesus chegou para os discípulos e disse assim, ei rapaziada, ei moçada, vamos passar para o outro lado do mar, vamos nessa. Aí eu fico pensando, será que Jesus não sabia que o mar, que eles poderiam encontrar grandes ventos no mar? Será que Jesus não deu uma olhada e ele poderia dizer assim, olha, é melhor a gente não ir não. É melhor a gente ficar. Porque eu estou dando uma olhadinha aqui, eu conheço um pouco desse negócio aqui de vento, eu conheço um pouquinho desse negócio aqui de... Eu acho que vai dar ruim. Se a gente entrar no marzão agora, nós vamos pegar vento forte. Mas é interessante que Jesus não faz isso. Jesus chega para os discípulos e fala, vamos moçada, junta a traia toda aí e vamos embora.
Vamos para o outro lado. Jesus não priva os discípulos de passarem por aquela dificuldade. Jesus não alivia para eles. Dá para entender isso? Jesus poderia muito bem dizer, não, calma. Não, mas Jesus diz, vamos embora. Vamos em frente. Vamos prosseguir. Mesmo que a gente encontre ventos pela frente. E é interessante que Jesus já dá o spoiler do final da história. No primeiro versículo, Jesus já contou toda a história. Vamos em frente, porque com certeza nós vamos passar para o outro lado. Com certeza nós vamos chegar do outro lado do mar. Com certeza nós vamos vencer, seja lá o que for que tivermos que vencer nessa trajetória. Jesus já contou até o final da história. Junta a tralha, moçada. Vocês não serão privados. Vocês não serão poupados. Nós vamos para o que der e vier. Mas nós vamos, porque nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. Isso é maravilhoso. Tiago diz assim, lá escrevendo, Tiago era irmão de Jesus, e ele escreveu um livro da Bíblia, e ele disse assim, tende por muita alegria. Olha que coisa doida. Tende por muita alegria quando vocês passarem por tribulações. Quando vocês passarem por ventos fortes. Alegrem-se, porque Deus está construindo em vocês algo novo. Deus está trabalhando na vida de vocês. Deus está formando um caráter novo na vida de vocês. Vocês serão gente madura. Vocês serão gente íntegra. Vocês serão gente de Deus. Então a oração não é para Deus assim, Senhor, me livra dos ventos. Porque não dá para ter vida sem vento. Não dá, senão a gente não cresce, senão a gente não amadurece, senão a gente não avança. Essa é a primeira lição que eu queria deixar para vocês. Quando ventar sobre a sua vida, aprenda com os ventos. De alguma maneira, peça a graça de Deus, peça sabedoria. Tiago vai dizer justamente isso. Se você não tem sabedoria na hora da luta, da prova, peça a Deus, porque Ele dá. Ele vai te capacitar, Ele vai te iluminar. Quando chegar um vento forte lá na sua empresa, na sua casa, dobra o seu joelho, peça a direção de Deus, porque Deus vai dirigir a sua vida, Deus vai iluminar o seu caminho, Deus vai colocar algo no seu caminho, para que você saiba lidar com aquela situação adversa. Assim é Deus. Aprenda com os ventos. O vento é didático. Aprenda com os ventos, para você crescer, para lá na frente você ser outro tipo de gente. Mas aprenda com isso. Não é? Pare de ser aquele miserável que vive sofrendo, não aprende nunca. Você fala, esse cara só patina. Só patina. Não aprendeu ainda. Não desenvolveu ainda. E muitas vezes nós ficamos assim, patinando. Na mesma coisa, nas mesmas lutas, nas mesmas provas, e a gente não aprende. A gente não busca a graça, a gente não busca o conhecimento de Deus. Mas guarde isso no seu coração. Quando ventar sobre a sua vida, aprenda com aquela situação. Ore a Deus, Senhor, o que é que o Senhor quer com tudo isso aqui? Como eu disse, muitas pessoas nós perdemos aí na pandemia. Eu sei que tem sido, aí a Karina e o Marco essa semana, menos de 15 dias, dois lutos na família. Semana que vem vai estar uma amiga minha aqui, a Ivete Lucas. Ela é ministra de louvor, ela trabalha com a gente na Conexão Brasil-África. E eu vou trazer ela aqui para ministrar louvor, vai ser benção. Então você vem aqui, vai ser benção. Ela parece americana, mas é uma mineira muito engraçada. Mineira mesmo. E a gente estava conversando,
E ela é daquelas famílias que tem 15 filhos, 20 filhos, sabe? Aquela coisa que, né, que a gente sabe que um dia existiu lá atrás, não, mas ainda existe. E ela estava falando da família dela, que no período da pandemia, em menos de 20 dias, eles perderam 9 pessoas. 9, entre tios e primos. Foram 9. É gente, hein? Em menos de 20 dias, foi uma leva assim, pegou na família e foi fazendo um estrago. É vento forte demais. Mas ainda assim, eu creio que o Senhor pode trabalhar em nós nesses momentos. Deus é Deus que trabalha no meio da prova, no meio da luta, e é isso que a gente vê nessa história. Jesus não priva os discípulos de passarem por aquilo. Mas ele diz, ainda que a gente passe por isso, a gente vai chegar lá do outro lado. De alguma maneira nós iremos vencer. Guarde isso no seu coração. Uma outra coisa que eu aprendo aqui. No versículo 36 diz assim, que eles então despediram a multidão. Jesus já estava no barco, e então pegaram o barco que Jesus já estava e saiu na frente. E diz a palavra de Deus que os outros barcos, o quê? Os outros barcos, o que eles fizeram? Seguiram. Os outros barcos, vendo que o barco de Jesus partiu, eles foram atrás. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que para a gente crescer, para a gente ser gente madura, para a gente vencer os ventos, nós precisamos ter sempre Jesus como referencial da nossa vida, da nossa história. O maior referencial da nossa vida, da nossa história, tem que ser o Jesus. A gente tem que olhar para Ele, para onde Jesus vai. Opa, lá está indo Jesus. Pois é para lá que eu então vou. Foi isso que livrou aqueles barcos de naufragarem. Nenhum barco se perdeu. Nenhum barco afundou. Porque eles seguiram o barco de Jesus. O barco onde Jesus estava. Aí eu pergunto para você e eu pergunto para mim mesmo. Quais têm sido os referenciais da nossa vida? Para quem nós estamos olhando? A quem queremos imitar na nossa história? Para quem nós olhamos quando os ventos sopram sobre a nossa casa? Será que é para Jesus que estamos olhando? Será que Ele é o grande referencial? Será que é a Ele que dedicamos a nossa vida quando acordamos e falamos, Senhor, não deixe que eu me perca, não deixe que eu tire os meus olhos do Senhor hoje. Ajuda-me a te enxergar, ajuda-me a te contemplar, ajuda-me a te perceber na vida. Será que Jesus é o grande referencial da nossa vida? Porque você pode ter certeza de uma coisa, que nós sempre vamos nos parecer com aquilo que nos referenciamos. Você já viu o namorado da Barbie? Hã? Quem já viu aqui o namorado da Barbie? Quem é o namorado da Barbie? Quem é a Julinha? Você que sabe. Você sabe quem é o namorado da Barbie? Quem? É o Ken. É o Gabriel da Barbie. Cadê a Barbie? Está aqui. Cadê a Bárbara? É o Ken. Você já viu aquele cara que quer se parecer com quem? Gente do céu. Hã? É bonito ele? Você já viu esse cidadão? Eu não sei o nome dele. Se você sabe, depois você conta aí para mim. Hã? É quem também? É o quem brasileiro. É o brasileiro. É brasileiro ele? Eu nem sei se é brasileiro. É? Você, Messinho, que é aí chegado na... Hã? Você conhece essas histórias? Não. Porque ele tomou o Ken, o namorado da Barbie, como referencial de vida.
E ele não se conforma, ele tem que sempre fazer uma plástica, ele tem que fazer sempre um negócio. Quando você vê, é um monstro. Que ele nunca assista isso, hein? Tá bom? Mas por quê? Porque a gente, sem perceber, eu acredito que isso foi tomando conta da vida dele, não foi algo que ele falou, eu vou me parecer um dia. Não, mas foi algo que foi quando ele viu, ele estava doente, ele estava enfermo, ele queria só se parecer com quem? Assim é com a gente também. Se o nosso referencial não é Jesus, nós vamos nos parecer com algum outro referencial, que pode ser alguém da mídia, um artista, um jogador de futebol, e seja lá o que for, um político. E a gente vai se parecendo com aquela pessoa. E a gente vai, sem se perceber, a gente vai falando até igual. Quando vê, a gente está no mesmo sotaque. Isso é facilmente perceptível em algumas igrejas. Eu não vou citar o nome. Mas aí eles colocam um líder como sendo um referencial. E daqui a pouco você percebe os outros pastores falando tudo igual. Amém, pessoal? Amém? Amém, pessoal? Deus está aqui, amém? Deus está aqui, não sei o quê, amém? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que você sabe mais ou menos? Não ficou igual, porque graças a Deus, eles não é, viu? Não é meu referencial. Mas a gente começa a querer imitar. Porque a gente acha que vai ter o mesmo sucesso. A gente acha que vai ter a mesma vida. Só que quando a gente se percebe, a gente está doente, a gente está enfermo. Porque são pessoas, são homens, são mulheres, são mortais. A palavra de Deus diz assim: não confie em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Não confia nisso. Mas lança o seu coração, lança toda a sua ansiedade, tudo aquilo que você quer ser na vida, lança sobre o seu Deus, lança sobre Jesus, porque Jesus é quem cuida de nós. Então nós precisamos escolher que referencial nós queremos na vida. Os barcos, quando eles perceberam que Jesus saiu, eles também juntaram a tralha e falaram: vamos embora, vamos seguir esse barco. Porque ele disse que vai chegar do outro lado. Se ele disse que vai chegar do outro lado, nós também, se nós o seguirmos, nós também chegaremos. Aleluia. Siga Jesus, olhe para Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da sua fé. Busque inspiração em Jesus. Jesus é um modelo de gente para a gente seguir, para a gente ser. Olha como Jesus age, olhe como Jesus fala. Olha como Jesus ama as pessoas, entende as pessoas, acolhe as pessoas. Seja como Jesus, tenha Jesus como referencial da sua vida. Porque é só assim que você vai conseguir chegar do outro lado também. Só assim que nós iremos vencer. E eu queria deixar essas duas lições para vocês. Aprenda com os ventos fortes. E tenha Jesus como referencial da sua vida, porque um dia vai ventar. Um dia vai ventar, e vai ventar forte. Mas quando ventar, Jesus vai ser o referencial da sua vida. Jesus é quem vai te guiar, Jesus é quem vai te conduzir, Jesus é quem vai dizer: opa, vira um pouquinho para cá, vira um pouquinho para lá, vai, agora segue em frente, agora para, agora caminha mais, agora crê, agora confia, vamos em frente, vamos em frente. Tenha Jesus como referencial da sua vida, da sua história, para que você seja um vencedor, uma vencedora, em nome de Jesus, amém? E eu quero terminar com duas reações. Primeira reação: enfim, o vento chegou. Porque se você é gente, se você tem história, vai ventar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, vai ventar.
É inevitável. O vento é inevitável. E o vento chegou no versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase prestes a encher-se de água. Eram marinheiros, eram barqueiros, eram ali marinheiros, podemos dizer também, experientes, os discípulos eram, mas eles não estavam dominando a fúria daquele vento. Eles não sabiam como lidar com aquela situação. Enfim, ventou. O vento chegou. E Jesus está lá na popa do barco, lá na parte traseira, está dormindo um belo sono. Está tirando um grande cochilo, deitado sobre um travesseiro. Os discípulos viram aquilo, e a reação dos discípulos foi a seguinte: chegaram em Jesus, eu li isso nos 3 evangelhos, isso é narrado em Marcos e Lucas também, essa história, e nos dá essa impressão, nos dá essa ideia, de que os discípulos estão inconformados com aquela situação. Como é que está ventando? Ventando desse jeito no nosso barco. Nós estamos à beira de um naufrágio. E Jesus está dormindo. Que negócio é esse? Como é que pode um negócio desse? Há um inconformismo da parte deles. Quase que uma revolta. Eles chegam diante de Jesus, acho que dão uma boa chacoalhada em Jesus ali. Se eles não fizeram, talvez eu faria, porque eu sou calmo, né? Eu sou calmo. Eu acho que eles chegaram em Jesus, deram uma boa chacoalhada e falaram: mestre, você não está vendo o que está acontecendo com a gente? Olha a nossa vida. Olha o que está acontecendo aqui, você não vai fazer nada. Você não vai tomar nenhuma postura, nenhuma atitude. Eu acho que nunca ninguém teve essa reação aqui. Hã? Sim ou não? De chegar de Jesus e colocar Jesus na parede. Como é que é, Jesus? Eu oro. Eu vou na igreja. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom homem, sou boa mulher. E olha a minha vida, olha esse vento, olha o estrago, olha o que está acontecendo. Você não vai fazer nada, Jesus. Essa é a primeira reação. E de verdade, eu quero crer que todos nós, em algum dia da nossa vida, em algum momento da nossa história, nós já tivemos essa reação. De dedo em riste mesmo. De chegar diante de Deus e falar: sabe com quem você está falando, Senhor do Universo? Só porque você é o Criador de todas as coisas, você acha que você não pode fazer nada? Onde é que você está? Onde é que você está na minha vida? Onde é que você está na minha casa? Cadê? Você não está vendo o vento forte que está soprando sobre mim? Cadê o Senhor? Como é que é, Jesus? Não vai tomar nenhuma atitude? Essa é a reação, na verdade, de incredulidade. Incredulidade que todos nós, sim, muitas vezes temos e trazemos no nosso coração. Jesus está lá, gente. Jesus está no barco com eles. Mas eles simplesmente não conseguem crer em Jesus. Jesus não foi embora. Jesus não se ausentou. Jesus está viajando com eles. Mas tudo que eles conseguem ter quando o vento, ter no coração quando o vento bate, é essa incredulidade. Isso acontece comigo, acontece com você muitas vezes. Mas como eu disse, os ventos, eles vêm para nos ensinarem. Os ventos, eles acontecem na minha vida, na sua vida, para que a gente aprenda. E eles estão aprendendo aqui com esses ventos.
É isso que Jesus quer que eles aprendam. Jesus então chega para eles e diz assim: ei, rapaziada, cadê a fé de vocês? Olha para mim, cadê a fé de vocês? Olha quem está no barco com vocês. Olha quem está na história de vocês. Cadê a fé de vocês? Por que esse desespero todo? Por que essa gritaria toda? Por que esse xingamento todo? Por que essa bagunça toda na vida de vocês? Olha quem está no barco com vocês. Olha quem está navegando com vocês. E aí diz a palavra de Deus que Jesus simplesmente chega diante do vento e diz: oh, sossega, vento. Mar, se acalma, mar. E diz a palavra de Deus que fez grande, grande bonança, um momento de paz, uma brisa suave, tomou conta de toda aquela situação. E aí, quando eles viram aquilo, quando eles se perceberam que de fato Jesus estava ali com eles tiveram uma outra reação. E é essa reação que Deus quer que a gente tenha também diante dos ventos. Diante das provas, diante das lutas, quando soprar lá na sua casa. Não seja incrédulo perguntando: cadê Jesus? Ô Jesus, como é que é? Quem o Senhor pensa que o Senhor é? Para fazer isso com a minha vida. Mas que a gente tenha essa outra reação. Diz a palavra de Deus que depois que Jesus agiu em toda aquela situação, eles foram possuídos de grande temor. Aleluia. O ânimo deles mudou. De dedo em riste para joelhos prostrados. Agora não é mais o dedo levantado, questionando Jesus, mas são os joelhos prostrados agora em adoração a Jesus. E eles então dizem: quem é este? Uau! Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Que Deus é esse? Que Deus é esse que está conosco na nossa vida? Que Deus é esse que está conosco na nossa história? E a gente não se deu conta. E a gente não sabia, a gente não conhecia. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus grandioso é esse? Que Deus poderoso é esse? Que está aqui no barco com a gente. E a gente quase se perdeu. E a gente não se apercebeu de que Ele estava ali o tempo todo, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa história. Percebe como a reação mudou? A primeira de incredulidade, de arrogância, de soberba. Quem o Senhor pensa que você é? E essa segunda agora de assombro. Essa segunda reação é de maravilhamento, de encantamento, de saber que o Deus que manda em vento, o Deus que manda nos mares, o Deus que acalma qualquer tempestade, é o Deus que caminha com a gente no chão da vida. Isso é lindo demais. E é esse Deus que está na sua história, ou pelo menos deveria estar. Se Ele é o referencial da sua vida, é esse Deus que caminha com a gente, é esse Deus que vai com a gente, é esse Deus que diz para a gente: pode seguir em frente, porque nós vamos chegar do outro lado, nós vamos vencer, nós vamos trilhar por esses mares, nós vamos singrar por esses mares, e pode vir o vento que for,
mas com esse Jesus na nossa embarcação. Nada, 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 nada nos separará, diz a palavra de Deus, do grande amor do nosso Criador que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém vai te arrebatar das mãos dele. Por isso não temas. Segue em frente. Quando ventar, só dá uma olhadinha para o lado. E se aperceba se Jesus está ali, sendo adorado, sendo invocado. E essa foi a grande lição. Eles cresceram. Eles amadureceram. Eles voaram mais alto. Eles entenderam que a vida deles depende desse Deus. Assim como disse o profeta Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, o que eles fazem? Eles renovam as suas forças. Eles renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Assim é a história. É a história daquele que tem Jesus como grande referencial da vida. Siga Jesus hoje. Olhe para Jesus hoje. Convide Jesus hoje para a sua embarcação. E sobe, cresce um pouco mais. Sobe como as águias. Eu gosto dessa figura da águia. A águia é aquela ave que usa a força do vento contrário. Acho que todos já ouviram isso. Mas isso é lindo. Ela usa a força daquele vento. Não para se esconder, para fugir do vento, não. Mas ela usa a força daquele vento para subir mais alto. Para voar mais alto, cada vez mais alto. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida, com a nossa história. Quando ventar sobre a sua vida, voe mais alto. Chegue mais perto de Deus. Chegue mais perto do seu Deus. Confia nele e não temas, porque Ele está contigo. E você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir e cantar esse louvor. Em nome de Jesus.